Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Amados irmãos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você vai ver aqui, à luz da Escritura, como um Deus, Ele cria situações para nos trazer mais para perto. Provavelmente tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão enfrentando situações que você não queria estar passando por elas. E você não está entendendo nada, você está querendo saber o porquê. Mas eu vim aqui lhe dizer, você não vai ter essa resposta agora. Você só vai ter essa resposta daqui a um tempo, depois que a poeira baixar. Aí você vai entender porque Deus agiu dessa forma. Tem coisa que a gente passa, queridos irmãos que estão me ouvindo agora, a gente nunca vai entender na hora, a gente vai entender só depois. Isaías 29:2 diz assim: então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Veja que quando se fala de lareira, está se falando do povo de Deus. E a Escritura aqui nos mostrou que Deus ele pega seu povo e coloca em aperto, para que possamos ser verdadeira lareira somente dele e de mais ninguém. Para que sejamos verdadeira lareira de Deus. Mas veja que a Bíblia diz que ele nos põe em aperto, para que haja pranto e lamentação. Sabe aquela pessoa que Deus está batendo na porta do coração e a pessoa não dá nenhuma importância? Sabe aquela pessoa que Deus está convidando, tentando atrair com corda de amor? Aquela pessoa que Deus está tentando trazer para perto de todas as formas, de todas as maneiras, e a pessoa endurece o coração, não se rende. Aí Deus lá coloca em aperto, para que haja pranto e para que haja lamentação. Porque na hora do pranto, da lamentação, quer dizer a hora da dor, a hora da tristeza, da angústia, do desespero, a hora do tormento, da aflição. Não há outro lugar de refúgio senão na presença do Todo-Poderoso. Não há um lugar mais seguro senão no recôndito do pavilhão. Não há um lugar de paz senão nos braços do Altíssimo. Por isso Deus cria situações de coloca pessoas em aperto, para que haja pranto e lamentação. Aqueles que estão me ouvindo agora, que estão passando pelo pranto, pela lamentação, pela dor, pela angústia, pelo desespero. Essa é a hora, queridos, de cada um refletir um pouco. Essa é a hora de cada um parar, fazer uma reflexão da sua própria vida e se perguntar por que Deus tem colocado em aperto algumas pessoas, ou por que Deus está permitindo isso na vida de alguns, e entender que o lugar não é longe, o lugar é perto. Você que está me ouvindo agora, se isso está te acontecendo, é Deus querendo te mostrar algo. É Deus te dando um sinal, querendo te mostrar que o seu lugar não é longe, o seu lugar é mais perto dele. É Deus propondo que pessoas se arrependam. É Deus propondo que pessoas se rendam, que confesse Ele como o único, exclusivo Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Quando isso acontece na vida de determinadas pessoas, é Deus levando reflexão ao coração de outros, para que outros se arrependam, se renda a Ele e aceite a Ele como seu único Senhor exclusivo e Salvador da sua alma. Pranto e lamentação, como diz aqui no versos 2. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Porque na hora do pranto, na hora da lamentação, é a hora da dor. É a hora que só nos braços de Deus encontramos consolo. É a hora que só nos braços de Deus a gente encontra paz, a qual não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Na hora do pranto, da lamentação, é a hora que só o Consolador enxuga nossas lágrimas.
na hora do pranto, da lamentação, é a hora da gente refletir e entender por que Deus colocou pessoas em aperto, ao ponto de haver pranto e lamentação, como diz aqui. Veja que Ele nos coloca em aperto para nos ter mais perto e não distante. Se você que está me ouvindo está passando pelo momento de aperto, de angústia, de dor, de tristeza, do que quer que seja, é Deus propondo que alguns que me ouvem agora se arrependam. É Deus propondo reflexão. É Deus perguntando para algumas pessoas assim, batendo na porta do coração: olhem em sua volta. Por que estáis em aperto? Por que do pranto? Por que da lamentação? E cada um que está passando por coisas que não queria estar passando, vai entender o porquê certamente. Versos 3 diz assim: acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluarte, e levantarei tranqueiras contra ti. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei. Veja que Deus os coloca o povo dele em aperto, acampa em redor dos mesmos, cerca os mesmos, para que se tornem lareira de Deus, ou para que haja arrependimento, por meio do pranto e da lamentação, para que volte a ouvir a voz do Todo-Poderoso, para que a humanidade se arrependa, para que confesse a Ele como o único Senhor, exclusivo e Salvador da vossa alma. Por isso Deus coloca em aperto, acampa ao redor e cerca as pessoas, como diz aqui no verso 3, cercar-te-eis com baluarte. Por que Deus faz isso? Para mostrar para a humanidade, para dizer assim: ninguém é nada sem a minha presença. Ninguém pode ir a lugar algum sem mim. Quando Deus coloca alguém em aperto, quando Deus, como diz aqui no verso 3, acampa ao redor de alguém, cerca alguém, é Deus propondo que se arrependa. É Deus propondo que volte atrás. É Deus propondo que as pessoas vejam o que está em sua volta. É Deus batendo na porta do coração, dizendo assim: para onde você está indo sem mim? Ou aonde você pensa que vai ir sem a minha presença, deixando Deus para trás? Para finalizar, no versos 4 diz assim: então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz, como a de um fantasma, como que através do vento, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Veja que no versos 4 a Bíblia aqui nos ensina, nos mostra que Deus nos coloca em aperto, acampa ao redor do seu povo, cerca o seu povo, para que com o rosto no pó, por meio das lágrimas, a humanidade busque de novo a face do Todo-Poderoso. Como diz no 4, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Do pó sairá afogada, ou seja, com a alma embargada, aflita, angustiada, ou por meio das lágrimas, não das palavras, por meio das lágrimas, busca a face do Todo-Poderoso. Porque infelizmente tem gente que só se arrepende se Deus criar uma situação que arranque lágrimas de certas pessoas. Tem gente que só se arrepende se Deus criar uma situação para causar dor. Tem gente que só ouve a voz de Deus se Deus criar uma situação aonde cause tristeza, angústia, sofrimento. Algumas pessoas infelizmente só se arrependem assim. Então Deus vai e coloca em aperto, acampa ao redor daquele alguém, cerca aquele alguém, cria uma situação para arrancar lágrima, para ver se algumas pessoas se arrependem, com a voz embargada, com o rosto no pó, por meio das lágrimas, busque a face do Todo-Poderoso. Assim subirá da terra a tua voz, como a de um fantasma por meio do vento, ou como através do vento, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Ou seja, quando a pessoa busca Deus com o rosto no pó, por meio das lágrimas, não através das palavras, mas por meio das lágrimas, é como se estivesse cochichando no ouvido do Todo-Poderoso. Porque quando a pessoa, como diz aqui, quando a pessoa é colocada em aperto, quando Deus cerca alguém, quando Deus está ao redor de alguém, cria uma situação de dor, de angústia, de aflição, muitas vezes a voz nem sai, é as lágrimas que falam em vez das palavras.
E a oração que é feita por meio das lágrimas é como um cochicho no ouvido do Todo-Poderoso. Esse terás a oração atendida. Mas não é preciso chegar a tudo isso, passar pelo aperto, ser cercado pelo Todo-Poderoso para buscar a face dele, para ver se haja arrependimento em alguns. Não é preciso chegar nessa situação. Mas infelizmente tem pessoas que têm que passar por isso para ver se arrepende. Para voltar a ser verdadeira lareira de Deus. A lareira, na verdade, está se falando da boa terra, que é o coração, a quebrantar-se, arrepender-se, aceitá-lo, Senhor, obedecê-la, ser submisso, sujeitar-se a Deus, abrir o coração e aceitar a palavra como ela é. Isso é ser de novo verdadeira lareira de Deus, como diz no final do versículo 2. Então Deus coloca as pessoas em aperto, acampa ao redor, cerca as pessoas para que elas voltem a buscar a face dele com o rosto no pó, por meio das lágrimas, para que assim haja arrependimento e para que possa encontrá-lo a face do Todo-Poderoso, por meio do pranto e da lamentação. Aí cada um escolhe como quer buscar a face do Todo-Poderoso. Se por meio do pranto, lamentação, se por meio das lágrimas, ou se não vai esperar chegar a esse ponto para buscar a presença de Deus. Tá bom, queridos? Essa é a forma que Deus encontra de colocar a humanidade de joelho na presença dele. Fazer as pessoas orar, buscar a sua face, com o rosto do pó, por meio das lágrimas, volta a ser verdadeira lareira por meio do Todo-Poderoso, ou por meio das lágrimas. Deus, ele cerca, deixa sem saída. Se você está sem saída, se você está sendo colocado em aperto, se você está passando situação e não está vendo uma saída, é Deus te cercando, te deixando sem saída, para que por meio do pranto e da lamentação você busque a face de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui, que você possa refletir um pouco. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.